Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, queridos? Maná diário, daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos uma palavra de Deus hoje para o teu coração, e hoje, em particular, eu gostaria de falar algo que tem movido o meu coração e falar da importância de você ter uma liderança espiritual, de você ter um homem ou mulher de Deus com mais vivência, que podem nos livrar de enganos e de mentiras que muitas vezes acabam, inclusive, fragilizando a nossa fé, nos levando ao engano, nos levando a, a termos pensamentos e conclusões muito falhas. Isso é, impede que nós possamos realmente viver a plenitude do Evangelho. Se você está aqui em Campo Grande, nós estamos na rua São Vicente 653, em frente à torre da TV Moreno. Nós temos culto aos domingos, às 9 horas da manhã, às 18 horas também temos o cenáculo, culto de oração. Então, você é o nosso convidado. Esteja conosco, participe. Queridos, eu gostaria muito de falar com vocês a respeito disso, que às vezes nós passamos a vida e somos levados a criarmos uma mentalidade, um entendimento a respeito das coisas de Deus muito falha. E às vezes parece que o nosso Deus ele é muito fraco ou pouco atua na nossa vida e parece que realmente o mal tem uma grande influência, os grandes pactos, as grandes ações malignas, os prodígios. Parece que assim que as forças do mal sempre estão atuando com muita evidência e a igreja mal se mantém de pé. Isso é um grande engano. E muitas vezes o nosso coração, mesmo você estando na igreja, ou mesmo você servindo a Deus, às vezes pode ser levado para esse lado. E eu mesmo quero trazer à tona esse pensamento com você, porque durante muito tempo eu criei assim um entendimento muito errado no meu coração a respeito das coisas de Deus. E um dia desse, falando com o nosso pastor, trazendo para ele esse sentimento, essa dúvida, essa sensação, ele me abriu os olhos. E eu gostaria de compartilhar com você esse entendimento que com certeza vai favorecer, vai clarear a sua mente, vai te libertar como me libertou. Foi muito profundo, foi muito importante, por isso que eu resolvi compartilhar com você. A, a nossa mensagem hoje é sobre como realmente o poder de Deus, a ação de Deus, ela é tremenda, mas é pouco divulgada. É pouco, é, assim, nesse ambiente que nós vivemos, o mal, as pessoas que servem o maligno, as pessoas que vivem no baixo espiritismo, como se diz, parece que elas estão sempre com grandes atuações. E o povo de Deus não. Eu tinha essa impressão comigo, eu falava, Jesus, mas por quê? Porque toda a informação que nós temos a respeito de batalha espiritual, até a respeito da ação do sobrenatural, vem sempre ou de pessoas que estão no baixo espiritismo,
ou de pessoas que vieram, pessoas que serviam ao diabo, pessoas que eram feiticeiros, pessoas que eram satanistas. Essas pessoas, elas conseguem ter contato, clareza do mundo espiritual, e você não vê é, homens e mulheres de Deus assim sendo reconhecidos por também terem essa autoridade espiritual. E nessa conversa com o meu pastor, eu expus para ele exatamente isso. Falei, pastor, por que isso? Por que, que parece que toda informação, parece que todo mundo, para ter é, uma autoridade espiritual, ele tem que ter se envolvido com baixo espiritismo, ele tem que ter pisado do lado de lá, parece que a gente não tem informação aqui. E ele me falou, não, mas isso não é verdade. Essa informação sua ela não está correta. E ele começou a me citar, sabe? Eu vou citar duas pessoas aqui, mas com certeza você sabe outras pessoas. Mas ele me citou a Neuza Etioca, uma grande mulher de Deus, que realmente tinha uma autoridade espiritual, uma visão espiritual muito aguçada, muito é, é, conhecia das coisas espirituais sem jamais ter contato, sem não jamais ter, sempre foi uma grande mulher de Deus e mesmo assim tinha toda a autoridade, tinha toda a visão espiritual. Então, ele me falou também do Kenneth Reagan também, homem de Deus que também era extremamente usado por Deus, que tinha uma visão aberta, que tinha realmente grandes testemunhos a respeito de do que Deus fazia na vida dele, através da vida dele, e mesmo assim, e esse também nunca teve contato com o baixo espiritismo, sempre foi um homem de Deus. E tantos outros, né? Um dia desse vi também o Theo Hayashi testemunhando coisas poderosas a respeito do mundo espiritual, e sempre crente. Então, essa conversa com o nosso pastor me libertou muito, me libertou dessa sensação, né? Porque muitas vezes o problema nosso, queridos, é que nós, às vezes, nós não falamos, mas nós pensamos, às vezes temos dúvidas, às vezes o nosso coração, às vezes por falta de informação, nós ficamos criando esses dogmas. E isso é um mal trabalhando na nossa vida, é um mal trabalhando para enfraquecer a nossa fé. Então, o nosso pastor Peterson ele foi extremamente usado por Deus ao desnudar para mim que o que acontece realmente é o seguinte, é que o cristão, por natureza, assim, por um defeito mesmo nosso, nós gostamos muito de ouvir os testemunhos. E o testemunho pessoal, geralmente ele encanta, então sempre é divulgado. Olha, vai vir o grande homem de Deus, e conforme o maior o testemunho, mais destaque ele tem. Então, olha, esse aí foi pro inferno não sei quantas vezes e voltou. Esse aí era bandido, traficante, não sei o que. Esse aí fez pactos, isso e aquilo. Esse era bruxo. Então, se popularizou. é, essa prática de nós darmos muito crédito às pessoas que têm um testemunho e quanto mais impactante, mais atenção chama. Isso acabou fazendo com que nós, na igreja brasileira, tivesse essa cultura de divulgar e de pôr muito em pauta pessoas que têm testemunhos fortes. E as pessoas que têm, que simplesmente servem a Deus a vida toda, mas que Deus também tem uma grande ação na vida delas, essas têm pouco destaque por causa da nossa cultura do testemunho pessoal. Então, essa mentira que o mal causou, essa mentira que o mal traz, a gente precisa estar atento para que a nossa fé seja forte, para que nós entendamos que o nosso Deus não perde batalhas, nosso Deus não é menor do que o mal em área nenhuma. E Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, Deus tem usado homens e mulheres, sabe, seres humanos simples, mas que Deus usa de uma maneira poderosa, conforme o, o, o propósito, conforme o interesse de Deus naquela questão. Então, é muito importante que a nossa fé esteja nisso. Por quê? Eu vou ler um texto para nós, está em Mateus 24. E diz assim: diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Enganariam até os escolhidos.
Eu quero puxar essa palavra para você, que muitas pessoas são usadas para sinais e maravilhas, e, e às vezes nós olhamos para nós e perguntamos: cadê o nosso povo? Nosso povo continua aí, firme e forte, sendo usado poderosamente por Deus. Simplesmente, às vezes, não existe o reconhecimento disso, por causa da sinceridade do coração e por causa também de uma influência maligna de querer sempre passar a imagem de que o evangelho ele é fraco, ele não tem poder, mas o evangelho é o poder de Deus. E ele tem todo o poder. Ele é invencível. O nosso Cristo, ele é insuperável. E dia a dia, a palavra do Senhor nos recomenda que nós busquemos incessantemente os dons. Então Deus precisa achar um povo de coração ensinável, um povo que tem sede, um povo que acredita, um povo que olha assim e fala: Deus tem muito mais para nós. Então, eu quero orar para que Deus quebre não só essa mentira, mas tantas outras, para que Ele não engane os escolhidos. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Então, creia nisso. O seu Deus tem todo o poder. Deus continua falando aos seus profetas. Deus continua ensinando a igreja. O Espírito Santo continua a falar conosco todos os dias, todos os momentos. Ele é o nosso ensinador. A palavra do Senhor que ele diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, tenha um coração ensinável, esteja sempre com os ouvidos atentos. Deus está falando ao teu coração. Procure por literatura cristã saudável, procure conhecer os seus heróis da fé, procure conhecer pessoas que estão mudando o mundo para Jesus. Você vai ver que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Paizinho, colocamos diante do Senhor a tua igreja, a tua noiva, Pai. E clamamos, Pai, pelo Espírito de revelação, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor. Que nós tenhamos realmente olhos e ouvidos atentos para ouvir a tua palavra. Paizinho, guarda-nos, Pai. Protege-nos, Pai. Unge-nos, Pai, para que possamos te ouvir, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, Pai. O Senhor tem todo o poder, o Senhor criou todas as coisas. Todo o poder, todo o principado está debaixo dos seus pés, Senhor. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor ensine a tua igreja. Nós vemos a crer e a conhecer a cada dia mais o Deus a quem nós servimos, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda mentira, toda falsa, todo dogma, Senhor, tudo aquilo, Pai, que não procede de Ti, que foi implantado no nosso coração, Senhor. Toda narrativa contrária, todo poder do mal, Senhor, que veio, Senhor, para tirar, Pai, para tentar roubar a boa semente que é a Tua palavra. Nós cremos em Ti, Senhor, nós clamamos pelos Teus profetas, nós agradecemos, Senhor, pela vida dos Teus mestres, Teus pastores, Teus evangelistas, Teus apóstolos, Senhor. Nós bendizemos o Teu reino, Senhor. Nós afirmamos que Tu és maior, o Senhor tem todo o poder, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, revela-te a nós a cada vez, Senhor. Dá-nos, Pai, sonhos e visões, fala-nos através da Tua santa palavra. Vem sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Que o Senhor guarde a Tua igreja, Pai, dos enganos e que dia a dia, Pai, o Senhor levante mais homens e mulheres de Deus para nos ensinar, para nos libertar. Libertar das mentiras, libertar dos enganos e das meias verdades. Em nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Amém e amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus continue a falar no teu coração. Se você tem dúvidas a respeito da palavra de Deus, na descrição desse vídeo tem as nossas redes sociais. Entre conosco, tem o nosso WhatsApp. Fale conosco, temos a nossa igreja online. Esteja entrando em contato com os nossos pastores. Se filia a mais essa família da fé. Não se esqueça que amanhã, meio-dia, temos mais um maná diário, uma palavra de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe.